Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, eu vou fazer um seminário agora sobre a conclusão do livro de François Hartog, O Regime de Historicidade. Então, eu vou fazendo alguns cortes no vídeo para deixar ele mais dinâmico. Então, quando eu for trocar de página ou algo do tipo, eu vou cortar o vídeo, então vai deixar ele com uma continuidade melhor, mais fluido. Bom, na conclusão do livro, François ele vai tratar ela com o título A Dupla Dívida ou o Presentismo do Passado. Portanto, logo no começo dessa conclusão, ele já começa falando que o tempo e as suas relações, mesmo tendo a capacidade de esclarecer várias questões, capacidade de trazer esse esclarecimento, tirar as dúvidas, ele não tem a capacidade de impor uma lei, ele não pode decretar nada. Então, mesmo tendo em mãos essa possibilidade de esclarecer, ele não decreta nada. E tendo isso em mente, ele propõe para a sua análise do presente que ele se apoie mais no presentismo. Portanto, se apoiando no presentismo, ele dá uma maior importância do que você entende como presente e uma maior importância para a historicidade do próprio presente. Logo, nessa conclusão, o que você tem é o presente sendo discutido com base no presentismo e com base nessa questão de dupla dívida, onde eu vou discutir ela bem no finalzinho da conclusão. A começar então, nessa parte do texto, ele cita pela última vez Chateaubriand, usando a obra dele, Memórias de Além Túmulo. Sendo assim, ele explica por que ele vai usar pela última vez Chateaubriand, porque para o Hartog, o pensamento e as ideias de Chateaubriand, com essa obra dele, já não são mais acessíveis para a proposta de discussão que o Hartog quer ter nessa conclusão. Sendo assim, ele trata como uma despedida de quem atua na discussão entre passado, entre o antigo regime e entre o regime moderno. Então ele coloca Chateaubriand, né, nesse intermédio do antigo regime e do regime moderno de historicidade. Sendo assim, ele usa uma fala do Chateaubriand, que eu vou ler agora. Para julgar imparcialmente a verdade que deve permanecer, é preciso, assim, instalar-se no ponto de vista de onde a posteridade contemplará o fato concluído. O que ele quer dizer com isso? Chateaubriand quer dizer que para você analisar o presente, você tem que se colocar na posição do futuro. Você tem que, a partir do futuro, analisar o presente. Portanto, do ponto de vista de onde o fato, o evento ou o acontecimento já se encerrou, é da onde você vai partir para realizar a sua análise do presente. Portanto, François, o Hartog, ele usa o título de uns capítulos do Além Túmulo para exemplificar essa noção do futuro, servindo como referência para analisar o presente. O título é O que será a Revolução de Julho? É um dos títulos do capítulo de um dos capítulos da obra de Chateaubriand. O que será a Revolução de Julho? O que ele quer dizer com isso? A partir do que você tem como encerramento, do que você tem como o que vai acontecer da Revolução, é que você analisa ela. Portanto, aqui você consegue ter essa ideia de que o futuro ele é tão importante quanto o próprio presente para a análise do presente. Então, Chateaubriand, antes de morrer, ele deixa o seguinte conceito: a dupla impossibilidade. O que seria essa dupla impossibilidade? Tanto do passado quanto do futuro. A impossibilidade do passado, ela se baseia na seguinte questão: quando você tem um excesso de liberdade, você é levado para o lado do despotismo. E quando você tem um excesso de cortes na liberdade, você é consequentemente levado para a tirania. E a impossibilidade que você tem do futuro, Chateaubriand, ele coloca onde a fé cristã, o cristianismo, é a única possibilidade que você tem da humanidade ter alguma fé no futuro, ter alguma chance de prosperar no futuro. E Hartog questiona justamente, ele critica justamente essa parte onde Chateaubriand deposita toda a sua esperança, toda a sua fé no cristianismo para garantir um futuro da sociedade. E com base nessas duas impossibilidades, tanto a do passado quanto a do futuro, ele se pergunta se isso pode servir como uma análise
como um suporte de análise da contemporaneidade. Então, com isso, Hartog usa uma fala de Charles Pegg, a seguinte: diga-me como tratas o presente, e te direi que filósofo és. Então o Hartog se pergunta a partir dessa fala: será que é preciso que eu crie outro? Será que é preciso aparecer outro regime de historicidade nesse momento de contemporaneidade? Sendo assim, ele, em relação ao próprio livro que ele acaba de realizar a conclusão, ele traz algumas características do seu livro com base nos capítulos do próprio livro. Portanto, ele se baseia nos traços suplementares do presente. Hartog deixa bem claro que essa obra ela quer deixar o presente especificado como o ontem, o anteontem e o hoje. Então, o presente se baseia nessa questão de temporalidade. O anteontem, o ontem e o hoje. É isso que seria o presente. E Hartog, nesse ponto, ele diz que a passagem dos capítulos foi muito rápida, porque, segundo ele, cada capítulo, cada temática de cada capítulo tem tanto conteúdo, é tão rica em discussão, que pode resultar num estudo autônomo. Cada capítulo consegue resultar num estudo autônomo. Portanto, para ele, é insuficiente a quantidade de páginas que ele dedica a cada capítulo. Portanto, ele julga que foi muito rápida a sua abordagem sobre cada assunto, porque cada assunto desse consegue, por si só, gerar um estudo autônomo. Sendo assim, citando cada capítulo, ele consegue trazer a sua noção de presentismo no livro. Então, tendo em mente que Hartog trata seu livro como se baseando em escalas, feito através de um escalamento onde, através das mudanças que o tempo vai tendo, você consegue observar a posição do presente. O presentismo no livro é tratado primeiramente como uma oposição à noção que você tem do futurismo e, segundamente, como um comparativo do presente atual com o presente passado. E aqui ele cita alguns presentes: presente homérico, o presente renascentista, o presente moderno. Então ele serve primeiro como oposição ao futurismo e depois como uma espécie de comparativo com o presente passado. E depois, pelo medo e incerteza do que o futuro pode trazer, pelo medo e incerteza do futuro. Então, o que ele quer dizer com isso? A partir do que você vê, você começa a se questionar do que você pode ver. A partir do que você encontra no presente, você se pergunta: poxa, o que será que eu vou encontrar no futuro? E aí que você começa a notar esse medo e essa incerteza do futuro, do que pode acontecer futuramente, a partir do que você vê no presente. A partir dos sinais do presente, você se questiona sobre o que o futuro pode trazer para você. Então aqui entra a noção de patrimônio. O que a noção de patrimônio traz? Ela passa como uma forma de tomada de consciência e ruptura com o eurocentrismo, para com uma forma de classificar o perigo e uma forma de enfrentar o perigo. Tudo isso a partir da própria noção do que é patrimônio. Sendo assim, isso instaurou uma importância muito grande, porque você tem como patrimônio imaterial e pela noção desse patrimônio imaterial. Portanto, com isso em mente, Hartog traz nesse momento duas proposições. A primeira é o princípio de precaução e a segunda é o princípio de responsabilidade. Essas duas proposições são muito importantes para que você consiga entender a conclusão desse livro e a sua análise do presente. Então, primeiramente, a gente tem justamente o princípio de responsabilidade. Vem do filósofo Hans Jonas, de 1779. É o ano que aparece esse princípio de responsabilidade como um assunto importante para ser tratado e como uma crítica para a utopia marxista que você tem e para as possibilidades que a tecnologia acaba trazendo. Então, são possibilidades muito extremas e o princípio de responsabilidade traz justamente a crítica para essas possibilidades e a crítica à utopia que o marxismo traz. Portanto, você tem essa questão de um futuro promissor, de um futuro radiante, para um futuro ameaçador. Um futuro ameaçador justamente pelas tecnologias que podem acontecer, as tecnologias que podem ser trazidas. Portanto, é uma crítica a essa ilusão do princípio de esperança. Então, ao invés de você ter tanta esperança, você começa a ter preocupação e medo pelo que o futuro e as suas tecnologias
que vão aparecendo, vão surgindo, pode trazer. Portanto, é trazida uma ética anti-utópica e preocupada com o que o presente pode proporcionar no futuro. Sendo assim, o que essa ética do princípio de responsabilidade traz? É justamente as suas ações não comprometerem o que o seu futuro vai reservar para você. Aqui é dita a frase: haja de maneira que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana sobre a Terra. Portanto, você tem que pensar numa questão de o que você vai fazer, o que você vai proporcionar agora no seu presente, deve ser compatível com a sua expectativa de prosperar no futuro. Seu futuro não pode ser comprometido pelo que você vai fazer no seu presente. E o que aparece com isso? Uma heurística do medo. O que isso quer dizer? Uma descoberta do medo de um futuro ruim, de um futuro terrível, com base no que você tem como ações do presente. Então, o futuro é proveniente das ações do presente. Portanto, você deve temer o futuro com base com o que você faz no seu presente. E aí aparece, depois, mais recentemente, o princípio de precaução. O que esse princípio de precaução traz? Ele aparece no contexto de crise do progresso e perigo das novas tecnologias. Sendo assim, era necessário se precaver. É necessário que você tenha um plano de precaução. Esse princípio de precaução ganha muito reconhecimento com a questão do meio ambiente, com a questão do desenvolvimento sustentável. Porque você não pode gastar todos os seus recursos agora sem pensar no que o futuro vai te reservar. Sem pensar em, poxa, sabendo o que eu estou fazendo no presente, como vai ser meu futuro? Então é aqui que entra o desenvolvimento sustentável e a questão da problemática da dívida que a geração atual tem com as gerações futuras. Portanto, o que a geração passada fez é uma dívida com relação à nossa geração. O que a nossa geração faz é uma dívida com relação à geração futura. Porque o que a gente faz vai afetar totalmente e diretamente o futuro da geração futura. Portanto, entra essa problemática. O que a geração atual está fazendo vai influir na geração seguinte e vai indo assim. Geração após geração tem que pensar no futuro da sua próxima geração. Então, é essa problemática que entra na questão do princípio de precaução. Sendo assim, François Ewald ele traz 3 formas das atitudes diante das incertezas. Então, essas formas são previdência, prevenção e precaução. Agora eu vou explicar cada uma dessas formas. Então, a previdência, ela ainda na parte do paradigma da responsabilidade. Ela leva em conta o quê? Os acasos da existência. Então, a existência, ela não é algo totalmente certo e ela acontece em muitos acasos. Portanto, você tem que ter responsabilidade sobre isso. A segunda forma é a prevenção. Ela corresponde à solidariedade e ela se baseia, ela leva em conta a certeza que a ciência te garante, a certeza que a ciência tem e você se baseia nisso para ter uma prevenção. E a terceira é a precaução. A precaução, ela se baseia totalmente na segurança, não na solidariedade da prevenção e não na responsabilidade da previdência. A precaução se baseia na segurança e levar em conta as incertezas que a ciência não tem. Portanto, a ciência, ela traz certezas, ela avalia muitos riscos, mas ela também traz muitas incertezas e coisas que ela não pode quantificar e não pode estabelecer como uma verdade. Portanto, a precaução leva em conta tudo isso para você conseguir ter uma segurança muito maior. Então, aqui é discutido justamente o mau uso da precaução. O que o mau uso da precaução pode trazer? Justamente o freamento da inovação. Com medo do que pode acontecer, você não inova, você fica parado. Sendo assim, você dá uma maior importância para o presente e reforça o presentismo, freando a inovação. François Ewald, ele traz também a forma extrema da precaução. O que essa forma extrema da precaução leva? A chamada hipótese do risco do desenvolvimento, onde um risco que você ocasionalmente pode ter no desenvolvimento de algo vai implicar justamente no presente e no futuro. E esse risco não vai ter nada a ver mais com o desenvolvimento foi no passado, com o que ele foi no passado. Esse risco vai implicar somente no presente e no futuro. Sendo assim, escapa do passado. Então, na parte final, na reta final da conclusão, Hartog ele traz que o presente se refere, se estende, é uma parte dele justamente o passado e justamente o futuro.
Por que o futuro? Por causa da precaução e da responsabilidade que o presente deve ter com o futuro, da noção de patrimônio e da noção de dívida com as gerações futuras. É por isso que o presente se estende ao futuro. E por que o presente se estende ao passado também? Por causa do dever de memória e da responsabilidade que você deve ter com o tempo passado. Porque o passado é o tempo que passou, é o tempo presente que passou. E agora você tem essa relação que o presente tem, justamente o título da conclusão, essa dupla dívida. Essa dupla dívida é com o passado e com o futuro. Essa questão que você tem que se importar não somente com o passado, como também com o futuro. É essa dupla dívida que o Hartog traz no título da conclusão. Então, o presente, ele é ao mesmo tempo que tudo, também é nada. Por que o presente é tudo? Porque só existe o presente, no momento que nós estamos vivendo. E por que ele é nada? Porque é a tirania do imediato, a tirania do que deve acontecer agora. Então o presente ele fica nesse paradigma de que é tudo e ao mesmo tempo é nada. Sendo assim, o regime antigo, nessa conclusão, no finalzinho da conclusão, você tem a luz vinha do passado. Por que a luz vinha do passado no regime antigo? Porque o passado deveria servir de exemplo. O passado deveria ser algo que você tem que imitar. E é por isso que a luz vem do passado no regime antigo de historicidade. No regime moderno de historicidade, a luz vem justamente do futuro. Por que a luz vem do futuro? Porque o tempo precisa ser constantemente acelerado. Você tem que constantemente promover inovações, o aceleramento do tempo, para que você continue vivendo o futuro, continue vivendo a luz do futuro. E é esse o regime moderno de historicidade. E o hoje? O que a gente tem como o hoje? A luz ela vem exclusivamente do presente. Hartog ele encerra a conclusão dizendo que não existe o futuro nem passado. Tem somente o tempo de memórias, dívidas e incertezas. O momento onde você tem uma crise no tempo. E é o que a gente vive hoje. É onde o presente se faz importante. Regime antigo de historicidade tratava a luz como vindo do passado. Regime moderno de historicidade tratava a luz como vinda do futuro. E o atual trata o presente como sendo a luz, o presente como o que deve importar.